Nós temos em Nova Mamoré 12 assentamentos do MDA. 12 assentamentos. Então, Nova Mamoré praticamente é formada por assentamentos, né? Todos agricultores familiares, que dependem de uma ação direta do MDA. E a regularização fundiária, fica aqui essa priorização. Isso. Para que o senhor leve... Plano, não, lá internamente nós temos trabalhado. É uma das preocupações que, para o próximo Plano Safra, uma das coisas que nós devemos ter... Caetano, essa colocação que faz o João aqui é o seguinte, é para colocar no plano de reconstrução a prioridade para a regularização fundiária. A gente fez uma recomendação bem pontual, senhor João, essa informação, apesar de nós não sermos técnicos dessa área, ter o conhecimento junto com os técnicos de lá que participam, né? É aquele sistema de Por exemplo, o estado São Carlos, que eu acho que serve para Nova Mamoré, que São Carlos é o distrito de Porto Velho. Existe hoje um sistema de agrovilas, mas a gente tem que forçar esse cadastramento, esse cruzamento de informação, ele é muito precário ainda. Entre nós lá, imagina... Não, o que ele está apenas para colocar como prioridade... Não, com certeza. Prioridade para a regularização fundiária às pessoas atingidas. Isso, não, mas é a mesma questão das casas. Quem vai ocupar as 4.000 casas lá de Porto Velho em julho, a prioridade, a lei permite isso, independente do conceito que existia antes da construção da habitação, agora a prioridade é para os desabrigados. Da mesma forma será. E sobre essa questão que o senhor falou dos ribeirinhos, que eles têm que sair realmente de alguns lugares, são áreas de risco. O sistema de agrovila, perto ali, ele vai ficar a 1.000 metros de onde ele está, mas numa condição muito mais segura, uma cota mais alta. Eu acho que foi muito boa a colocação sua nesse sentido. Nós temos produtores, João, que perderam tudo, toda a produção. Como ajudá-los? Bem, veja, uma das ações que fizemos há não muito tempo atrás, quando uma grande enchente aconteceu na região norte, especialmente no Amazonas, Acre e no Pará, foi uma linha emergencial de crédito. Todas as ações com linha emergencial de crédito resultaram, infelizmente, em agricultores inadimplentes. Porque o crédito rural, quando não é usado para produção, é usado para suprir deficiências que o agricultor não deu causa, mas, enfim, não gera renda, né? A gente acaba fazendo com que esse agricultor tenha o crédito, resolva imediatamente a dificuldade que ele tem, mas depois ele não acessa mais a linha de crédito, né? Então, o que a gente precisa trabalhar? Primeiro, que os agricultores que não têm crédito acessem o crédito, porque grandemente destes, o levantamento que fizemos junto ao Banco do Brasil e ao Banco da Amazônia, para que pudéssemos participar da reunião, indica que dos 6 mil, menos de 10% não há. Esse número eles não conseguiram fechar, mas parece que são 400 agricultores que têm crédito dentre todos os atingidos pela enchente. É muito pequeno, né? Então, o que a gente precisa? Esses nós vamos alongar para os que não têm crédito, fornecer as linhas de crédito habituais. Nós não precisamos criar uma linha emergencial. E, claro, aquele que está numa área de risco não vai receber crédito. Então, esse é o problema da linha emergencial, que é de que a gente acabou reforçando o comportamento, eu não vou adjetivar, mas enfim, o fato dele estar numa área de risco, nós acabamos dando crédito bom em cima de uma área de risco. Resultado, veio a enchente de novo, novamente eles estão com problema. Então, nós precisamos trabalhar com assistência técnica fortemente, com os agentes financeiros, fazermos reuniões nas localidades com as prefeituras, com as secretarias municipais da agricultura, esclarecermos como é que funciona o crédito e alertarmos que aqueles que estão abaixo de uma determinada cota, que isso é conhecido, né, não receberão crédito para aquelas áreas. Enquanto não forem... área de risco não tem como, né? Agora, para os demais que estão em condições de obter crédito e seguir a vida, há linhas de crédito, desde um microcrédito pequeno, para começar, né, para os de menor renda, até linhas de crédito, né, maior volume. E nós devemos para os agricultores de Rondônia, o senhor sabe disso, nós temos trabalhado bastante, especialmente para estas áreas. A quantidade de agricultores que acessam nossas políticas públicas é muito pequena. E precisamos muito das prefeituras e da extensão rural oficial estadual. Eles desenvolvem um bom trabalho e seguramente já estão fazendo isso, né? Priorizar essas localidades para fornecimento de crédito. Muito bem. João, há um desconhecimento amplo nas nossas regiões, nossa região de Rondônia, principalmente nos municípios menores, de como acessar o crédito. E aí eu deixo outra questão para a gente tentar ajudar.
Não é possível nós deslocarmos um técnico do MDA e fazer reuniões, fazer um seminário lá em Porto Velho e chamar os prefeitos, não vou nem dizer os prefeitos, mas os secretários municipais de agricultura, para que eles possam fazer um trabalho de atendimento ou de atenção, para que a gente possa orientá-los de o que fazer para levar crédito ao agricultor. Sem dúvida. Nós estamos em vias de lançar um plano safra nacional. Agora, na última semana de maio, provavelmente a presidenta Dilma fará o lançamento do Plano Nacional da Agricultura Familiar, assim como da agricultura patronal, né? Os planos agrícolas deste ano serão lançados mais cedo este ano. E logo depois faremos o lançamento do Plano Safra da região norte. Pela primeira vez teremos um plano específico para a região norte, inclusive para contemplar essas particularidades que aconteceram especialmente em Rondônia, mas aconteceu também no Acre e agora está chegando no Amazonas, é um problema da enchente. Antes ou depois até do lançamento do Plano Safra, provavelmente no mês de julho, nós fazemos isso todo ano, uma reunião técnica em Rondônia. Normalmente em Porto Velho se reúnem mais de 100 pessoas, coordenados pela nossa delegacia, e o compromisso que eu assumo aqui publicamente com todos é de que realizaremos pelo menos 2 encontros, um na capital e um numa cidade polo mais ao centro do estado, quem sabe, né? Para que façamos esse esclarecimento com calma do que é o Plano Safra, do como acessar o crédito, quais são os compromissos que o agricultor tem, como ele deve ser tratado pelo banco. Uma das dificuldades que a gente encontra em regiões pioneiras é que os bancos, às vezes, por excesso de zelo, eu não estou falando nem de um nem de outro banco, varia de uma agência para agência. O sistema financeiro tem medo. E esse medo faz com que eles freiem a concessão de crédito além daquilo que seria razoável. Quer dizer, que haja um filtro, que o produtor comprove que tem garantias, que tem capacidade de pagamento e tal, é o normal do crédito. Mas este cuidado, este zelo, em algumas situações é exagerado. Por isso que, em alguns casos, em Rondônia, nós devemos aos agricultores familiares, os agentes financeiros devem mais ainda, né? Em vez de os agricultores estar devendo para o banco, é o banco que deve para eles, né? E eu acho que essas conversas, os bancos seguramente têm essa disposição de estar junto, têm interesse em fazer negócios, né? Nós podemos estabelecer, a partir do dia 15 de julho, eu me comprometo de marcarmos uma data, entre em contato com sua assessoria, para que façamos pelo menos duas reuniões, uma na capital e uma em outro local que a gente define em conjunto. Reunião de trabalho o dia inteiro, bancos junto, emissores de DAP, né, sindicatos, sindicato patronal, sindicato rural, a Emater, as ONGs que trabalham com desenvolvimento rural. Tratamos de crédito, de seguro, das condições para acessar crédito, a importância da adimplência, né? Tem uma apresentação que a gente faz que gera muito debate. 8 horas de trabalho em cada encontro. Muito bem. O prefeito Laerte tem uma colocação para fazer ao João. Por favor, prefeito. João, é o seguinte, Norma Moré é um caso, eu acho que diferente de toda a situação do estado de Rondônia. Quer dizer, da situação de calamidade pública do estado de Rondônia. Por quê? Porque a área atingida pelas enchentes em Norma Moré foi uma área pequena. Foi um distrito de Vila Murtinho, que são 18 famílias, e o distrito de Araras, que são 116 famílias. Mas o dano maior causado pelas enchentes de Norma Moré foi o isolamento. Norma Moré ficou 80 dias praticamente isolado, onde sua economia foi paralisada. Então, com isso, todo o setor produtivo, tanto a área rural quanto o comércio, indústria, criou-se uma dívida muito grande e hoje todos estão negativados, estão inadimplentes, né? E essas linhas de crédito, provavelmente 90% ou mais dessa população, desses empresários e produtores, não terão acesso à linha de crédito justamente pela sua inadimplência, por estar negativados e dificilmente terão acesso. O que poderia se fazer para ajudar essa parcela de produtores, tanto os produtores como todo o setor produtivo, para fazer, de alguma forma, uma maneira, recomeçar a economia do município, dando acesso a esse pessoal, a esses produtores, à linha de crédito. Muito bem. Bom, primeiro eu até gostaria que, se eventualmente há agricultores dessa situação, não está correto. Os bancos têm um compromisso de resolver os problemas, porque houve um fato gerador, né? Uma situação que o agricultor não deu causa, né? Então está amparado pelo manual de crédito o alongamento dessas dívidas.
Eu custo a crer que tanto o Banco da Amazônia quanto o Banco do Brasil tenham colocado na inadimplência agricultores. Mas não é só os bancos, a conta de energia venceu, ele entendeu? Porque hoje você é negativado às vezes por R$200, porque não pagou a conta de luz, né? Isso impede que ele tenha acesso à linha de crédito, porque ele está incluso no Serasa. Então, hoje o maior problema... O que podemos avaliarmos com os bancos, porque isso é possível, o grau de flexibilização, né? Porque o crédito rural, os créditos, também eu creio que para a indústria e o comércio eles agiram desta forma, né? Eles entenderam a situação e alongaram. Estas outras dívidas, né? A energia elétrica, o telefone celular ou um outro compromisso com o comércio que ele deixou de pagar, é possível que os agentes financeiros desconheçam essa dívida, né? Embora a norma mande eles observar, mas na situação presente é possível que eles façam vistas grossas a isso, né? Eu preciso estudar melhor essa situação, avaliarmos com os dois bancos, me comprometo a passar para a assessoria do senador que tipo de comportamento os bancos estão adotando nessa situação. Tá certo? Não só, claro, o seu município, mas para todo o Estado, né? Pode. Diante dos fatos, como é que os bancos agem? Quando alguém fica inadimplente lá na Casa São Paulo, né? Comprou uma camisa, não conseguiu pagar. E ele ficou inadimplente não porque ele quis, porque ele não teve alternativa, não teve como renda, pagar. Né? Não teve renda durante esse período. E passamos a informação. Exatamente. Muito obrigado, João. Agradeço mais uma vez a presença e as suas colocações. Passo a palavra para o Marcelo Guimarães, que é o diretor substituto do Departamento de Economia Agrícola do Ministério da Agricultura. Boa tarde, senador. Boa tarde, colegas de mesa e demais participantes. Agradecer aí o convite, a iniciativa. A exemplo do que já havia ocorrido, nós, numa reunião que nós tivemos com a deputada Marinha Halp, para tratar também dessas questões, foi extremamente produtiva. Bom, eu queria iniciar dizendo que eu fui muito beneficiado aqui pelas colocações do meu amigo Guadaninho aqui, que já elucidou boa parte dos problemas e das dúvidas que poderiam permanecer em relação a essa questão. Só frisando, então, essa característica muito forte da região, das dificuldades com relação à regularização fundiária, né? Uma caracterização muito forte também da agricultura familiar na região, principalmente nessas áreas onde ocorreram essas enchentes. De fato, o que mostra que boa parte dessas ações realmente acaba ficando muito por conta da ação do MDA, né? Mas o Ministério está preocupado, está atento a isso, vem participando, a gente já teve algumas reuniões a esse respeito, principalmente pela pujança agrícola que o Estado de Rondônia vem alcançando ao longo dos últimos anos. É uma nova fronteira agrícola importante para o país, os números comprovam isso aí. Então, a gente tem, dentro do ponto de vista do Ministério da Agricultura, quer dizer, alguns aspectos com relação a essa questão das enchentes, particularmente, foram levantadas, e eu citaria aqui uma preocupação do próprio setor de avicultura, que é um setor também que vem crescendo bastante no Estado, e que havia solicitado um atendimento por parte da Conab na questão do fornecimento de milho através das vendas balcão, né? E me parece, segundo eu consegui apurar junto à Conab, que estava sendo encaminhado para lá um lote de 3.400 toneladas de milho, parece que já deve ter chegado, agora para o início de maio. Então, até onde eu sei, isso deve ter chegado lá. Já que eu estou falando na Conab, uma outra ação que nós tivemos informação da parte deles é da distribuição de cestas de alimentos, não exatamente voltada à questão agrícola, mas que é importante, é a ação do Ministério, de uma coligada do Ministério, e me parece que entre abril e maio chegaram ao Estado 4.000 cestas de alimentos, não foi isso, Coronel? Confirma, né? Com 98 mil quilos de alimentos, né? Entre alimentos básicos. Mas, então, voltando aí à questão da agricultura, um outro ponto que nos preocupa é porque essa questão da enchente pegou o Estado de Rondônia exatamente no momento da campanha de vacinação contra a aftosa, né? E aí, claro, cria uma dificuldade muito grande, assim, uma ação nacional muito grande por parte dos entes federados.
Mas que, por enquanto, quer dizer, evidentemente teve que ser suspensa essa questão da vacinação no Estado, e a gente conta aí com o apoio do IDAROM para poder fazer esse novo levantamento, para passar para o Ministério, para a gente ver, então, como é que nós vamos atuar. Aí seria junto à área de defesa, eu sou da área de economia agrícola, mas a gente está em contato permanente com eles, e que tão logo possa ser fornecido quer dizer, a situação se normalize, né, e se encaminhe ao Ministério o número do rebanho disponível para vacinação, isso será conduzido junto com o IDAROM, pelo Ministério. Enfim, no mais, com relação à parte da produção em si, apesar de ter sido, quer dizer, uma calamidade, uma situação extremamente grave, como nunca visto, como o coronel colocou aí, quer dizer, dos últimos 100 anos, também é a primeira vez que a gente tem ciência de uma situação como essa, mas do ponto de vista da produção, efetivamente, como eles são pequenos agricultores, produtores mais de hortícolas, né, produtos da agricultura familiar, do ponto de vista, evidentemente, da produção expressiva, vamos dizer assim, de grãos, a gente não tem essa informação de que tenha sido um impacto grande em termos de abastecimento de grãos e dos principais produtos. O problema maior é a bacia leiteira, exatamente em Nova Moré, Porto Velho, hortifrutis e granjeiros, o setor pesqueiro, né, a pesca é muito forte. E o que é mais grave para os municípios são as estradas vicinais. É o grande problema e é onde o mapa pode auxiliar os municípios na reconstrução dessas estradas vicinais, que não é uma responsabilidade do Estado e nem da União. Não é o DENIT nem o DR. É o município. O município não tem capacidade financeira para reconstruir as estradas vicinais, que é o caso de Nova Moré, por exemplo. Aí, desde que esteja na alçada do Ministério poder tomar essas ações, quer dizer, a gente tem a questão orçamentária aprovada através das emendas parlamentares que podem ser atuadas, mas aí eu não saberia dizer se poderia contemplar. Exemplo do que o Guadagnino colocou aqui, eu não saberia dizer. Mas, de qualquer forma, se for possível, evidentemente que nós não nos furtaremos a colaborar na medida em que a gente sabe quão importante é para a produção e para o escoamento da produção no Estado essa questão. Então, como o senador já colocou, quer dizer, os maiores impactos acabam ficando fora, efetivamente, da área do Ministério da Agricultura. Os pontos que eu acho que nos tocam diretamente, que é essa questão da atuação da Conab na venda do milho balcão para a avicultura local e para a distribuição de cestas, né, foi colocado, e mais a questão também da vacinação contra a fitose. Eu acho que esses são os pontos que eu acho que eu teria a acrescentar. E a vacinação está em pleno vapor? Como sim, está? Ainda até onde eu sei, está indo bem. É só, claro, no Estado é que nós temos com esse problema, que vamos ter que esperar a normalização para poder, então, em contato com o IDAROM, ver o novo efetivo para vacinação e o que pode ser feito para darmos início, então, a informação que nós temos com relação à vacinação está indo normal. É claro, com um atraso agora, com as dificuldades da enchente, mas que a vacinação está ocorrendo mesmo nessas áreas que sofreram então já regularizou isso, então Nova Mamoré, pelo menos, está dentro do cronograma, a vacinação está acontecendo e a previsão vence até o dia 15 agora, né? Com certeza vai estar tranquilo. É uma preocupação grande nessas regiões, porque é próximo da Bolívia, né? Sim. Então, há uma preocupação do Estado e também dos produtores da ARON e do FEFA e dar um apoio forte para que não haja atraso na vacinação contra a fitose. Então, não há problema com relação a essa questão da vacinação em Rondônia. Ótimo. Então, isso está a informação até mais atualizada que a minha, porque eu soube que havia alguns problemas, né, em que aí, com esses casos, que talvez tenha me expressado, é que vai haver, então, um contato junto com o IDAROM para saber, efetivamente, nessas localidades em que você está tendo dificuldade para vacinação, como é que seria feito isso, e também o novo efetivo a ser vacinado. Mas no resto do Estado, a situação é de normalidade, assim. E mesmo nessas áreas, então, é uma ótima notícia saber que está caminhando ainda melhor do que no início que a gente temia. Porque a preocupação é muito grande. Sim, ali a fronteira chega com a Bolívia. E há uma concentração de esforço de todo mundo para que haja a vacinação e não haja nenhum problema. Perfeito. Muito obrigado, Marcelo Guimarães, pelas suas colocações.
registro aqui a presença do Francisco Sobrinho, gerente técnico da Emater Rondônia, que está conosco, participando da nossa audiência. Pelo que nós entendemos, meu Caetano, há todo um trabalho que está sendo feito, organizado pela Defesa Civil Estadual e Federal e capitaneado a administração pelo Ministério da Integração. O Ministério da Integração é o principal responsável, o ator principal, Paulo Roberto, na questão da aplicação dessas ações, para não ficar um ministério agindo de uma forma, outro de outra forma. Então, está concentrado no Ministério da Integração. Este é o encaminhamento, Paulo Roberto? Bem, eu acredito que sim, para boa parte das ações de reconstrução, elas devem passar por a gente. Como eu mencionei anteriormente, me preocupam alguns tipos de intervenção que realmente nós precisamos conversar com outros atores, até mesmo para, como eu falei, evitar uma demora maior no repasse de recursos. Então, em vez de insistir naquele item dentro da Defesa Civil Nacional, de repente a gente conseguir um outro ator do governo, outro ministério que possa alocar recursos naquela ação específica, a gente consegue a agilidade. Isso caso acontecer. Sim, caso acontecer. Então, como eu falei, o secretário já solicitou a gente que a gente encaminhe uma equipe para dar apoio. A gente vai Essa acertar. equipe, Paulo, é fundamental. Ela é de fundamental importância. Depois eu, obviamente, converso aqui com o coronel. Eu entendo que o principal encaminhamento dessa reunião hoje é esta equipe para dar suporte aos prefeitos, ao governo do Estado, nesse projeto e planejamento de reconstrução dos municípios e, enfim, de estradas, escolas, postos de saúde, etc. Isso. Existem alguns casos específicos, senador, que aí realmente eu acho que ultrapassa um pouco até prédios, por exemplo, prédios públicos, obviamente, da Receita Federal, do Tribunal Regional Eleitoral, que eventualmente o melhor caminho não seja passar pela Defesa Civil Nacional, entendeu? Seja alocar recurso federal no próprio orçamento desses ministérios, que tem já, né? Para que eles executem essas ações, entendeu? Eu tenho a rubrica de reconstrução, mas boa parte do problema não é bem reconstrução, entendeu? Pelo que foi apresentado. Existem muitas ações que estão ali no limbo entre ações mais de manutenção, entendeu? Não houve uma destruição, por exemplo, da ponte. Existia uma ponte velha, ela estava lá. E ela está danificada, mas... Bom, as pontes em Rondônia geralmente não são velhas, não, viu? Não. São novas. Rondônia está do jovem. Ponte de 2, 3 anos, 4 anos, não são mas pontes assim, velhas. de uma forma geral, a gente vai avaliar, obviamente. Por enquanto foi só encaminhado um papel frio, né? Sem nenhum tipo de ilustração. A gente ainda não conhece a extensão do problema. Vai ser realmente importante a saída do técnico lá para que, uma vez verificado em loco, tudo fica mais fácil, né? Quando você faz uma inspeção em campo, Claro. Isso dá mais segurança para quem vai aprovar. Mas a porta de entrada no governo federal é Defesa Civil e Ministério da Integração. É isso, Paulo Roberto? Isso. É isso. E o Ministério da Integração convoca os outros ministérios para poder fazer uma ação, os outros parceiros para fazer uma ação. Essa foi a orientação que nós recebemos, inclusive, na reunião. O senhor estava lá, numa parte dela, o senhor participou, da Presidência da República, dizendo que a interlocução é do Ministério da Integração. Inclusive, só para corroborar um pouco o que o Paulo falou, esse pedido do plano de trabalho, Paulo, prévio, foi o general Adriano que pediu ele para analisar, para antecipar as ações. O plano integrado de reconstrução de Rondônia, a Defesa Civil Estadual faz a interlocução, as ações são diretas nos municípios e tem vários ministérios que vão depois, futuramente, com assessoramento técnico, fazer as ações direto com o município, mas é simplesmente para haver uma coordenação, uma integração. A palavra Ministério da Integração nos leva a pensar exatamente isso, que é por onde entra a informação e daí divide para os afins aquelas missões. E é prévio, esse plano de trabalho vai ser entregue novamente, validado, inclusive vai passar
pelo senhor, com certeza, pela bancada federal de Rondônia. Eu gostaria que fosse encaminhado aqui para a nossa comissão, para que seja feito algum ajuste antes de ser... Para que a gente possa também divulgar, porque esse plano vai ser o encaminhamento nosso dessa reunião. Exatamente. Que vai ser, nós vamos acompanhar, através da Comissão da Agricultura e Reforma Agrária, todas as ações com relação à reconstrução. A partir dessa reunião, eu vou deixar aqui os técnicos da comissão acompanhando. Então, é importante nós recebermos também aqui na comissão, oficialmente, esse plano, para que a gente possa acompanhar para e passo e também informar os demais senadores que estão sabendo dessa e acompanhando e nos ajudaram a formar esta reunião. E esse trabalho tem que ser feito em conjunto, assim como é feito o trabalho dos ministérios também. Com certeza. Eu queria só esclarecer mais uma coisa, senador, sobre a questão do... Existe um pouco de confusão no restabelecimento e reconstrução. Algumas medidas, tem algumas pessoas que não estão, eu expliquei isso para o general Adriano hoje de manhã lá. Tem algumas famílias, por exemplo, em Guajará, Novo Mamoré, que eles não estão na área principal de risco, vamos dizer. Eles foram afetados porque o rio superou as cotas. Mas nós não conseguimos tirar hoje, pela capacidade que nós temos de habitação, por exemplo, 2.000 famílias totalmente na beira do rio. Alguns bairros são prioritários, são aqueles que estão mais próximos do rio, que agora tem até desbarrancamentos. A verba que consta em algum pedido de restabelecimento eu estou consertando uma escola para que ela resista por 6 meses, que é o tempo que nós vamos discutir essa reconstrução e dizer, olha, vocês ficam mais 6 meses ainda nessa escola, que nós vamos arrumar a escada dela, e vamos repintar ela, vamos desinfectar ela na fase de limpeza, ou seja, vamos restabelecer a condição de escola que ela tem para que as crianças não fiquem sem escola, mas daqui a 6 meses, 1 ano, essa escola não vai mais existir, isso é uma área de APP, vocês vão morar em outro local. Então, não podemos confundir isso. Eu acredito que essa confusão que está havendo aqui no diálogo. Então, aquele pedido de verba para superar alguns problemas eventuais é porque nós não conseguimos hoje tirar todo mundo. O que a gente puder tirar já agora, vão para as habitações já construídas, que devem ser entregues em julho. Não, os demais é restabelecimento apenas para não ficar parado. E o aluguel, né? E a questão do aluguel também, que é provisória, uma coisa... Hein, Paulo Roberto, qual é a solução para a gente ter essa questão do aluguel imediatamente? A questão do aluguel social? É o aluguel social ou é a Bolsa Aluguel? Não, é aluguel social. Aluguel social, né? Foi esse, eu conversei com o Wesley, com o general. Isso, quem cuida do aluguel social no nosso departamento é o DAG, né? Então, é o Senad, na verdade, né? Que depois passa no DAG. Eu não tenho informações para dizer qual é o empecilho que está acontecendo, mas a gente se coloca à disposição. Leva como prioridade, por gentileza, Paulo, para que isso aconteça. E claro que nós não podemos responder e resolver todos os problemas aqui nessa tarde, mas os encaminhamentos que aconteçam, né, que depois sejam encaminhados aos respectivos responsáveis, a Defesa Civil Estadual, os prefeitos, enfim. Esse do aluguel social foi tratado hoje de manhã na reunião. Nós entregamos já o PDR corrigido, ele sofreu uma análise e a gente ampliou a questão do aluguel social por recomendação do próprio Ministério, da Secretaria Nacional. E isso já aconteceu em outros estados e nós precisamos da força, né, daqui para que a gente consiga acelerar um pouco esse processo, porque isso nos ajuda muito nessa relocação das pessoas. É o paliativo provisório para a gente reconduzir daí a reconstrução e entregar para as famílias um local mais adequado. Muito bem, eu agradeço a participação mais uma vez do coronel e pergunto se à mesa alguém gostaria de fazer mais alguma colocação. Paulo, Laerte, engenheiro Roberto, Henrique, prefeito Laerte, com a palavra. Bem, senador, eu gostaria de aqui implementar até mais um pouco a necessidade, como o senhor disse, aí, de um projeto aí pelo MDA, daqueles tubos lá seja de PVC, seja de tubo ármico, né? Pela importância que tem um projeto desse para os pequenos municípios. O meu município é um município que o senhor conhece muito bem. Nós temos lá 380 pontes de madeira. Quantos quilômetros de asfalto, de estradas vicinais? 1.800 quilômetros de estradas vicinais. E dessas 380 pontes de madeira,
no mínimo 50, 60, até mais por ano. A gente tem que sempre estar recuperando, porque elas vão acabando, a madeira vai apodrecendo. E hoje, nem mesmo que quisesse, mesmo que se fosse liberado, nós já não temos madeira mais para estar recuperando essas pontes aí anualmente, ou cada 3 anos, cada 5 anos. Então, isso aí é um projeto realmente necessário, porque nós não teremos mais como continuar recuperando essas pontes aí. Já temos dificuldade hoje, e cada ano que passa, cada vez fica mais difícil. Então, eu acho que é um projeto muito importante para os municípios, né, principalmente do norte lá, e eu acho que não é só Nova Moré, todos os municípios têm o mesmo problema. E eu acho que é de fundamental importância. Era só isso. Muito obrigado. Muito obrigado, prefeito. Coronel, eu pediria para que fosse colocado nesse plano de reconstrução a aquisição desses tubos para deixar à disposição das prefeituras municipais. Porque não é uma questão de liberar o recurso. É muito mais importante liberar o tubo do que o recurso. Fica muito mais fácil para as prefeituras receberem os tubos, que fazer são uma compra conjunta. Na verdade. Não, isso é perfeitamente... Então, eu peço para que coloque nesse planejamento, para que a gente possa realmente dar uma virada nas questões das pontes de madeira, que é todo ano um grande problema. E nesses municípios, então... também, Chupinguá, outros municípios no Cone Sul tem isso aí grave. Né? Onde aconteceu o enchente, o problema foi muito maior. Na rodovia 364, em Cacoal, ela foi rompida por causa de Entre Cacoal e Pimenta Bueno. Exatamente. Foi embora. É uma coisa impressionante. Precisaria, se fosse fazer caminhão, olha, 1 mês de trabalho para tirar toda aquela terra que foi tirada em 3 horas de chuva forte que aconteceu ali entre Cacoal e Pimenta Bueno. Será feito, senador. Eu tenho certeza que a gente vai... Nessas enchentes, senador, mais de 80 pontos nós já reconstruímos, só agora, nessa enchente agora. E o ano passado também, não sei se vocês lembram, quando rodou lá a cabeceira do Rio Misericórdia, ficamos isolados também por 1 semana. Numa noite só foram embora 42 pontes. Então, vocês imaginam o quanto nós temos de problema com essas pontes de madeiras. Então, fica aqui o encaminhamento, Coronel. E é uma coisa nova que eu tenho certeza que não estava na lista, mas é algo importante para os municípios. Não só Nova Mamoré, mas... Nós temos aí, quando coloca enchente na Amazônia, eu diria que quase todos os municípios enfrentaram esse problema. Eu consulto se alguém mais gostaria de fazer alguma colocação, senão nós vamos encerrar a nossa reunião agradecendo ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, a presença sempre do João aqui com a gente, João Guardagnin, sempre debatendo os temas importantes do Ministério e da população. O MAPA, Ministério da Agricultura, doutor Marcelo Guimarães, Ministério da Pesca, doutor Henrique Gonçalves Almeida, Ministério da Integração, doutor Paulo Roberto Farias Falcão, que tem a responsabilidade maior aqui entre os ministérios. O nome já, como diz o Coronel Caetano, o nome Integração já diz tudo, por si só. É o coordenador geral desta ação importante de reconstrução dos nossos municípios. Ao Coronel Caetano, coordenador estadual de Defesa Civil de Rondônia, pela sua presença. O engenheiro Roberto Borges, do DENIT, transmita ao general Frache nosso agradecimento pela presença e pelo apoio sempre ao nosso Estado. Ao prefeito Laerte, que representa aqui hoje os prefeitos municipais de Porto Velho, Nova Mamoré, Nova Mamoré, de Guajará-Mirim, e os demais prefeitos do nosso município. O Hermésio, que é assessor da deputada Marinha, junto com a gente aqui também, mais uma vez agradecendo o Francisco Sobrinho, gerente técnico da Emater Rondônia. Espero que a gente tenha trazido alguma coisa nova, coronel e prefeito, e quero aqui colocar a posição nossa da comissão. Nós vamos acompanhar todo o desenrolar e todo o trabalho que será feito, tanto pela Defesa Civil Estadual, Nacional e o Ministério da Integração Nacional. Esta comissão vai acompanhar e, semanalmente, nós vamos dar o boletim de informação aos nossos senadores, que também nos cobram informações com relação ao nosso trabalho, o trabalho desta comissão e o trabalho que os ministérios têm feito na reconstrução do Estado de Rondônia.
colocando mais uma vez a importância de nós debatermos e analisar com profundidade qual foi o motivo desse repiquete que aconteceu agora com relação à enchente do Rio Madeira nesse momento. Vamos convidar na próxima reunião representante da Agência Nacional das Águas para que possa nos informar de fato o que aconteceu nesse momento, prefeito. As chuvas não estão acontecendo e a água subiu, o rio está enchendo e deixou mais uma vez as nossas BRs 425 e 364 inundadas, isolando novamente Nova Mamoré e Guajará-Mirim. Nada mais